Oi, gente. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Sabemos da presença do Senhor. O Senhor possa perdoar os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas iniquidades e tornar-nos dignos de estar falando do amor de Deus, de ler a palavra do Senhor. Estamos aí no 13º livro, que é o primeiro livro de Crônicas. E vamos estar lendo o capítulo 4 de Crônicas. Eu gostaria de deixar aí para vocês assim, o que é mais comentado no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, que Deus possa nos dar sabedoria, é para a honra e glória do Senhor que nós estamos aqui, é a oração de Jabes, né? Nós não podemos olhar as coisas negativas que as pessoas falam conosco, mas nós devemos lutar, orar, né? E pedir a Deus para mudar a nossa sorte. Foi o que Jabes fez. Sabe, eu também fiz essa oração e Deus mudou a minha sorte. Glorificado seja Deus. Aqui nesse capítulo 4, vai afunilando a descendência, né? Nós sabemos que começou aí com os descendentes de Adão, os descendentes dos filhos de Noé, os descendentes de Sem, os descendentes de Ismael, os descendentes de Abraão e Quetura, os descendentes de Esaú, os descendentes de Seir, os reis e príncipes de Edom. O que eu acho mais interessante é que os descendentes de Sem, vem Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Zerug, Naor, Terá, Abrão que é Abraão. Vem os príncipes e os reis. Depois, no capítulo 2, falou dos descendentes de Jacó, que são os 12 filhos de, de Israel, né? São os 12 filhos deles lá, né? Que são os filhos de Jacó ou Israel, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Azer. E depois vem os descendentes de Judá. Aí tá falando dos descendentes de Judá. Depois fala dos filhos de Davi. Dos filhos de Davi. Antes do exílio e pós-exílico. Quero lembrar vocês que esse livro foi escrito pós-exílico, tá, gente? Apesar dele estar logo após o livro de, de Segundo Reis, ele é pós-exílico. Agora vem afunilando aí, né? Aqui também no capítulo 3 fala dos descendentes de Salomão. Depois agora entra aqui no capítulo 4 com os descendentes de Judá, tá? Nos descendentes de Judá, no capítulo 4, versículo 24, vai até, né? Aqui tá falando aqui, ó. Os filhos no capítulo 4, verso 24. Tá falando assim, os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. A herança de Simeão, né, ficava dentro da herança de Judá. Simeão nunca se tornou maior que Judá e provavelmente tinha sido incorporado a ela no início da história de Israel. Essa genealogia inclui os filhos de Simeão, conforme o primeiro Crônicas 4, que nós estamos lendo, 24 até o 27, que está falando aqui, olha, é, de quem foi o filho de Salum, de quem foi o filho de Misbissom, de quem foi o filho de Misma. O filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho de Zacur, de quem foi filho de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá. Porque naquela época, gente, tinha que ter filho. Era uma época de multiplicação, então por isso que tinha que ter muitos filhos, né? E às vezes os homens, as mulheres não davam conta de ter tantos filhos, porque a mulher que é mãe, ela sabe que a cada filho que ela tem, ela fica com a mente fica fraca, gente, a mulher fica muito fraca, exige todo. Tem mulheres que após o parto, elas ficam até fracas, elas entram em depressão e nunca mais saem. Eu lembro de uma pessoa que
Já fazia 2 anos que ela estava em depressão. Ela, ela não conseguiu sair. E, e eu fico morrendo de dor daquela pessoa que é maltratada durante uma gravidez, né? Que a mulher tá ali vulnerável, precisando de carinho e tudo, né? E às vezes, e tinha, ali era multiplicação, é multiplicação. Eu creio, não é que Deus ele não entrou nas decisões, mas que mulher que poderia ter 16, 34 filhos? A mulher quando eu lembro, a minha avó, ela tinha um probleminha de cabeça, parece que eles falam resguardo quebrado. Minha avó acho que teve 10 ou 11 filhos. E eu, gente, o primeiro filho a gente já fica com o emocional fraco. Então o homem deve cuidar muito da sua esposa. É, fora do. Fora da gestação e normal, porque na palavra de Deus fala para cuidar da esposa, para amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, né? E a mulher hoje está sendo muito maltratada. Aqui no capítulo 4, gente, também fala, a esposa de Mered é identificada como Bitia, a filha de um faraó. A possibilidade de um hebreu casar-se com alguém da família real egípcia deve ter sido em função da proeminência de José, porque José também casou com uma mulher egípcia, né, gente? É por isso que há essa possibilidade. Então aqui estão os descendentes de Judá no capítulo 5, que vai do 43 até o que vai do capítulo 1 até o 43, que vai os descendentes, né? Vem os descendentes de Judá até o verso 23. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Zobal. E aí foram surgindo as descendências, né? De cada um aqui. Eles foram se casando, foram gerando e tudo. E aqui, gente, no verso. E aí, um dos. Gós gerou Anube e Jobeba e foi o pai de família de Arel, filho de Anu. E aqui, gente, sobre quem Jabes, agora aqui quem foi Jabes? Jabes entra aqui nessa descendência do capítulo 4, porque Jabes, ele fez uma diferença muito grande aqui. Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes invocou o príncipe invocou o Deus do príncipe de Israel. Jabes invocou o Deus do Israel espiritual aqui na terra, que somos nós. Jabes tinha um nome negativo, né? Então, foi Jabes, no verso 9 fala assim, e foi Jabes mais ilúcido que os seus irmãos, sua mãe lhe chamou de Jabes, tem gente que fala Jabes, eu falo Jabes, dizendo, porque com dores eu o dei luz. Então ele ganhou um nome negativo. Quem falava esse nome lembrava de dor, né? Que ela teve dor, com muitas dores. E a mulher naquela época não tinha tanto recurso igual tem hoje, porque quando eu ganhei o meu filho, eu não sei o que é dor de parto que o povo fala, porque eu não senti dor de parto. Mas naquela época, às vezes as mulheres morriam até no parto. E a mãe de Jabes sofreu muito, né? Eu tô aqui. Então, o Jabes, quando as pessoas olhavam para ele, lembrava dor. Eu não sei se você ainda tem algo negativo na sua vida que tem lembrado dor e sofrimento, você pode fazer essa oração e quebrar. Em nome de Jesus, faça essa oração de Jabes, né? Jabes, eu tenho certeza que Jabes, ele ficava com tristeza, lembrando esse nome dele aí, né? O verso 9 aí, com tristeza. Porque as pessoas deviam falar assim, por que você chama Jabes? Porque eu causei muitas dores em minha mãe. Já pensou? Que triste. E Jabes, porque ela deu dor, ela teve muita dor ao dar à luz. E muitas mulheres morriam de parto naquela época, né? E Jabes, ele se destaca aqui no capítulo 4
porque ele invocou a Deus. Quando você se achar perdido, quando você se achar triste, quando você se achar desanimado, quando você achar que ninguém está ligando para você, se você se achar incapaz, quantas vezes eu já me achei incapaz, gente? Quantas vezes já fui rejeitada pela sociedade? Quantas vezes já fui rejeitada nos lugares que eu passei, sabe? Porque às vezes as pessoas falam que elas são discriminadas hoje, mas o meu passado era muito pior, gente. Uma pobreza extrema, sabe? Nossa, o cabelo, aquele cabelo que não conseguia pentear. Minha mãe puxava meu cabelo para pentear. Para mim, pentear cabelo era um castigo de tão duro. Hoje não, hoje tem tudo de bom, né? Eu lembro que quando eu era criança, se eu quisesse ter um cabelinho melhor, eu tinha que passar ferro quente. Esquentava no fogão e, e passava no cabelo e vinha fritando o cabelo. Tsh. Aí um dia minha tia, que era quase da minha idade, né? Minha avó era muito novinha, minha mãe também. Aí, gente, minha tia esperou minha mãe sair e veio inventar de passar esse tal ferro quente no meu cabelo que minha mãe não deixava. Minha mãe trançava meu cabelo. Ou nós que chorávamos, eu e minha irmã. Mas minha mãe xingou tanto minha tia, porque eu tava tão metida. Meu sonho era ter cabelo balançando, e meu cabelo não balançava, né? De tão duro. Então, gente, eu lembro de meu passado, era um passado doído. Uma vez a professora falou assim: Nossa, você não vai dar nada na vida. Eu lembro como se fosse hoje. E esse professor, ela vive até hoje. E ela vê que eu dei alguma coisa na vida, sabe? Graças a Deus, eu Deus me honrou. Porque com 13 anos eu fiz uma oração. Eu senti a presença do Senhor. Eu vi Deus me chamando. Aqui Jabes ele invocou o Deus de Israel, dizendo: tomaras que me abençoe e alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição, porque o nome dele estava apontando para uma vida de aflição, mas ele falou com Deus. Olha, se tudo indicar que você vai estar, que a sua vida está apontando para a aflição, invoque o nome do Senhor. Jabes invocou o Deus de Israel. E ele pediu para ele: Senhor, me abençoe. Que o Senhor possa te abençoar. E eu estava falando assim: alargue as fronteiras. Alargue. Prospera, Senhor. Me prospera. Abençoa. Não deixe eu ser uma pessoa endividada, Deus. E ele falou assim: seja comigo. Podemos falar, Deus, seja comigo. Nós aprendemos a falar com Deus lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. E ele falou assim: preserve, guarda-me do mal. Então que o Senhor possa me guardar do mal, guardar você do mal em Cristo Jesus. E que não me venha aflição, que eu não fique aflito, sabe? E ele falou assim com Deus: Deus, que eu não fique aflito. Porque o nome de Jabes já indicava aflição. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu a oração de Jabes. É muito chique, né? Aqui no capítulo 4, fazer uma quebra da fala dos descendentes de Judá para contar, para falar dessa história de Jabe, dessa oração de Jabe, que mudou a vida de Jabes. Porque o Jabes, ele fazia parte da descendência de Judá e ele se destacou mais do que os outros. E ele honrou o nome do Senhor. Que possamos destacar mais do que os outros, mas que possamos honrar o Senhor, né? E aqui, depois, aí continuou com a geração Quelub, irmão de Suá, Jeromeer, e este é o pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Apaceia, Ateína, pai de Ir, Naás. Esses foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz, falou deles aqui. Falou dos filhos de Caleb,
Depois falou dos filhos de Jealelel, e depois falou dos filhos de Ezra. E aqui fala também, né? E que a mulher a sua mulher era judia e deu à luz a Zered, pai de Gedor, Eber, pai de Socor, Secutiel, pai de Zanoá. Aí depois vem os filhos da mulher de Odias, os filhos de Simeão, os filhos de Selá. Vai falando aqui, né? Nós sabemos que os filhos de Selá eram filhos de Judá. Judá tinha que era pai de Leca, e Lada, que era pai de Maressa, Selá também pai das famílias da casa dos obreiros em ninho de Bet-Asbeia. É muito lindo, né, gente? Gente, como eu tô lendo esse livro da genealogia, eu tô pensando o quanto que nós estamos precisando contar as nossas histórias, a nossa descendência para os nossos filhos, porque eu, sinceramente, eu não sei o nome, eu, eu, não- eu ando esquecendo até o nome dos meus avós. Eu não conto história, parei de contar história. E era tão gostoso, minha mãe contava história. Hoje a gente está tão voltado à tecnologia que nós paramos de contar história. Né? Cada um no seu celular, cada um no seu notebook, né? E aqui está falando assim, olha, e depois fala estes, como ainda Joquim e os homens de Gozeba, de Joás, Zaraf, os quais dominavam sobre Moabe, de Jazubim, Belém, esses registros são antigos. Precisava de contar essas coisas porque eles precisavam ouvir, porque o povo ficou 70 anos na Babilônia, eles ficaram 70 anos na escravidão. Aí vem os descendentes de Simeão. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Zaribe, Zerá e Saul. Já até falei com ele, já até falei, né? Dessa descendência aí. E aqui, aqui tá falando assim que os filhos de Simeão foram eles foram, depois eles teve de quem ele foi filho de Salum, depois veio o filho de Misma, depois Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por esse pouco de filho que eles tiveram, a tribo ficou fraca e não se multiplicou. As famílias que multiplicaram foram os filhos de Judá. Então eles embutiram os filhos de Simeão na tribo de Judá, tá? Eles habitavam em Berseba, em Molada, em Azar Sual. Aí as suas aldeias foram Etan, Ain, Rimon, Tuquém, Assã, 5 cidades. Com todas as suas aldeias que estavam ao redor dessa cidade até Baal, essas foram as suas habitações e tinham um registro genealógico. Estes registros, por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, né? Que é o Mesobabe, Jaleque, Jossa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Joel, filho de Jeú, né? Eu já falei com vocês. Depois Elioenai, Jacoba, Jessoanias, Asaías, Adiel, e essa turminha aí toda, né? E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente, muito mesmo. Quanto mais filho tinha, mais poderosa era a família. Chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, à procura de pasto para seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom, e terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde habitaram durante dantes, né, os descendentes de Cã. Eles chegaram, gente, eles acharam fartura, acharam terra boa. É isso que Deus quer dar para nós, momentos bons, momentos tranquilos, né? Estes que estão no registro por seus nomes vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá. E eles derrubaram as tendas, feriram os meunitas
que encontraram ali e destruíram totalmente até o dia que foi escrito esse livro, tá? Quando fala dia de hoje, até o dia que foi escrito. E habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos, eles podiam viver tranquilo. Também dele, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães a Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Ize. Feriram os restantes dos que escaparam dos amalequitas e habitaram ali até o dia que esse livro foi escrito. Aqui estão os descendentes de Judá e de Simeão. Então vai só afunilando até chegar. Porque a promessa tinha que continuar. Porque o Senhor, Deus, ele, na palavra de Deus, fala que assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui eles acharam pastagem, boa terra, espaçosa e tranquila e pacífica. O Senhor quer nos dar, né, a boa terra, para que a gente possa jogar a semente e a semente germinar. Mas o crescimento, quem dá é Deus. Nós sabemos que essa tribo de Judá, ela aponta toda para Jesus Cristo. Ela aponta, porque se a gente ir para Jesus, se a gente andar no caminho de Jesus, nós vamos encontrar águas fresquinhas, sombra, tranquilidade e paz, mesmo em meio à adversidade. Então aqui eu vejo uma proteção muito grande na tribo de Judá até o período pós-exílio, por causa da aliança davídica, que apontava o tempo todo, né, para o Rei Jesus, nosso Rei que veio, nasceu naquela humilde estrebaria. Ele veio para os seus e os seus o rejeitou, mas nós o aceitamos. Então, na palavra, vamos continuar servindo a Deus enquanto Deus permitir, para a honra e glória do Senhor. Nós lemos aqui o capítulo 4, os descendentes, né? E que Deus possa nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amanhã estaremos lendo comentando o capítulo 5, amém? Eu sou o evangelista Patrícia. Deus abençoe vocês.